Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre a questão 11.1 para iniciar aqui, certo? Esse questionário. Então, vamos ler aqui rapidamente. Vocês têm aí, né? Calcule os coeficientes globais de transferência de calor baseado nas áreas interior e exterior para os seguintes casos. Então, vamos focar primeiro aqui, pessoal, no caso 1, né? Como ele está dizendo aqui. No caso 1, você vai ter o seguinte: água a 10 graus Celsius flui num tubo de um condensador de 3/4 de polegada, do tipo 16 BWG. Isso é um tubo de cobre. Tá? Tem um apêndice as especificações desse tubo, viu, pessoal? Aí você tem e vapor d'água saturado, né? Vapor d'água a 105 graus Celsius, condensado no exterior. Aí ele me dá aqui os coeficientes de transferência de calor baseado na área, desculpa, na parte interna, na parte externa e a condutividade do material, do tubo, certo? Do tubo. O que a gente tem, pessoal? Você tem aqui, você tem um tubo, certo? Aqui do lado de fora, ele está dizendo que tem, né, vapor de água saturado, vou chamar de VS, vapor saturado, a 105 graus Celsius, certo? A 105 graus Celsius. Do lado de dentro, ele está dizendo que flui água a 10 graus Celsius, tá? Água líquida, no caso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa calcular o coeficiente global de transferência de calor, tá, pessoal? A gente vai calcular esse U0. Por enquanto, a gente não vai usar essa parte e essa daqui da equação, tá? Por quê? Porque isso aqui é correspondente às incrustações, que eu vou falar ainda um pouco para vocês depois. O que acontece? Para calcular o coeficiente global de transferência de calor, eu tenho que somar as resistências, né? O que acontece? A resistência total, ela é o inverso do coeficiente global de transferência de calor, certo? Então, o global está relacionado com a resistência global, a resistência total. Então, essa soma aqui, certo? Eu vou ter, né, para obter a soma, para obter essa resistência global, eu tenho que somar as resistências no fluido externo, a resistência no tubo e a resistência no fluido interno, certo? Então, o que acontece? Esse aqui, como eu vou me basear existe uma dedução, tá, pessoal, dessas fórmulas, mas como eu vou me basear na área externa, porque esse O aqui é o coeficiente global para a área externa, porque vai fazer diferença se eu estou me baseando na área pelo lado de fora do tubo ou pela área do lado de dentro. Então, o que vai acontecer? A resistência interna, ela é o diâmetro externo sobre o diâmetro interno vezes o coeficiente interno, né? Que seria o HI que está sendo dado aqui na questão, que é da água líquida, a água a 10 graus Celsius. Mas quem é a resistência do tubo, a resistência do tubo? A resistência do tubo ela é dada pela espessura do tubo vezes o diâmetro externo dividido pela condutividade do tubo vezes o que a gente chama de DL barra. O que é DL barra? É o diâmetro médio logarítmico. Esse diâmetro médio logarítmico nada mais é do que DO menos DI sobre o LN de DO sobre DI, certo? É só eu saber o diâmetro externo do tubo, o interno, e fazer o LN, para obter o DL barra. E esse inverso do coeficiente de transferência de calor externo é a resistência externa, certo? Observe o seguinte, quando eu vou eliminar também essa parte aqui dessa equação e essa parte aqui dessa equação, tá? Porque tem a ver com as incrustações. E observe o seguinte, quando eu vou calcular o coeficiente global baseado na área externa, eu uso diâmetro externo sobre diâmetro interno, coeficiente interno, mais aí espessura sobre, né? Espessura sobre a condutividade, que é essa partezinha aqui da equação, né, pessoal? Vezes o diâmetro externo sobre DL barra, que é o diâmetro logarítmico médio, mais mais, né? Mais, somando aqui, a resistência do lado externo, no fluido externo, certo? Já quando eu vou calcular o coeficiente global baseado na área interna, eu uso
o inverso do coeficiente interno, certo? Mas aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui ao invés de ser baseado na área externa, eu tenho o diâmetro interno, porque eu estou me baseando na área interna. E o DL barra novamente, e aqui eu tenho DI sobre DOHO. Mudou esse termo e mudou essa parte aqui, né? Observem aí. Então, o que acontece? É uma mera aplicação de fórmula. Essa fórmula aqui é facilmente deduzida, e aí eu acho o coeficiente externo. Só que eu não preciso repetir as duas contas grandes, porque o coeficiente global externo ele é inversamente proporcional ao diâmetro externo. Então, o O vezes DO é igual ao I vezes DI. Então, se eu sei o O, seu diâmetro externo e seu interno, eu vou saber o coeficiente global baseado na área interna. Então, é o seguinte, para esse tubo aí, que é um tubo que você pega lá no apêndice, o que acontece? Você vai ver lá que ele está me dando em polegadas a espessura, o diâmetro externo e interno. Então, na verdade, eu acho que, se eu não me engano, no apêndice ele me dá a espessura e o diâmetro interno. Então, vamos lá. Quanto à espessura? Eu pegando lá no apêndice, a espessura dele, a espessura do tubo, ela nada mais é do que XW, ele chama de XW, tá? 0,065 polegadas. O diâmetro interno é 0,620 polegadas, que é um tubo de 3/4 de polegada e 16 WG, tá? 16 WG. Então, observe o seguinte, esse tubo, ele me deu o diâmetro interno, né? Então, eu acho o externo facilmente, por quê, pessoal? Eu já comentei com vocês que o diâmetro externo é o interno mais 2 vezes a espessura. Então, se você substituir esse valor aqui e o da espessura aqui, você vai achar que o diâmetro externo é 0, deixa eu conferir bem aqui rapidinho, 0,750 polegadas, né? 750 polegadas. Agora tem um detalhe. Beleza, agora eu tenho o diâmetro externo, interno e tenho a espessura. Agora eu tenho que calcular o DL barra, tá, pessoal? Então o DL barra eu calculo como? DL barra é igual a DO menos DI sobre o LN de DO sobre DI. Bom, eu não preciso converter por enquanto, porque eu posso achar em polegada e depois converter para milímetros, tá? Se eu quiser. Então, DO menos DI, você substituindo aí direitinho, pessoal, eu já fiz a conta aqui, isso vai dar... Ah, não, para aí, o meu já está em milímetros, tá? Está 17,3 milímetros, mas tudo bem. O que acontece? Esse aqui vai dar 17,3 milímetros. Por quê? Isso aqui eu vou converter de polegada para milímetro. Então, pessoal, a gente fala o seguinte: 1 centímetro desculpa, 1 centímetro não. 2,54 centímetros, 2,54 centímetros é 1 polegada, tá? E é claro que 1 centímetro, que é 10 a menos 2 metros, é 10 milímetros, né, pessoal? 1 centímetro é 10 milímetros. Tá certinho, 1 centímetro é 10 milímetros. Então, se você fizer essa conta, deixa eu separar aqui. Se você fizer essa conta, você vai ter que o DI, ele é, deixa eu ver aqui, ele é 0, na verdade, ele é 1,65 milímetros. Não, desculpa, ele vai dar 15,7 milímetros, desculpe. Ele vai dar 15,7 milímetros, né? 15,7 milímetros. Então, 15,7 milímetros. O DO, eita, rapaz, desculpa aqui. Ai, Ctrl Z. Desculpa. Isso aqui é a espessura, né, galera? A espessura que vai dar 0,00165 metros. 0,00165 metros. Minha letra está horrível, como de costume. 0,0165 metros. Agora, transformando de polegada para milímetro, o DI e o DO, eu vou ter o seguinte. O DI é que vai dar aquele valor que eu coloquei, é só multiplicar por 2,54 por 10, né? Ou seja, multiplicar por 25,4. E aí você vai achar
15,7 e o outro dá 19,1. 15,7 e o outro dá 19,1. Então, esse aqui, carambolas, vai dar 15,7 milímetros e esse aqui vai dar 19,1 milímetros. Beleza. Esse DL barra, se você botar aqui 19,1, 15,7 e aqui fizer direitinho 19,1 sobre 15,7 tirar o LN, vai dar 17,3 milímetros, tá? Aí o que acontece, pessoal? Você vai simplesmente substituir aqui, né? Você vai substituir aqui. Você vai ter o seguinte, o coeficiente global, baseado na área externa, ele é 1 sobre DO, DI, HI, mais XW, DO, sobre KW, DL barra, que aqui é a condutividade, mais 1 mais, Ctrl Z, 1 sobre HO. 1 sobre HO. Então, você tem o seguinte, substituindo lá, né? O O vai ser PAN, eita letra. Um O vai ser PAN, isso, maravilha. 1 sobre DO, 15,9 milímetros. DI, 19,1 milímetros. Não se preocupe com o milímetro, porque vai cortar. O HI, ele deu na questão, né? O HI é 12 kW por metro quadrado grau Celsius, certo? Não esqueça, a unidade, 12 kW por metro quadrado grau Celsius, certo? Cuidado com isso aí, viu? Eu coloquei ali em milímetro porque eu sei que vai cortar. Então, aqui vai dar 12, 14 e 120, né? Então, vai ser, aí está em kilowatts e o outro está em watts. Então, 12, 14, 120. Então, você tem aqui, aqui vai dar 12 kilowatts. O quilo, claro, é 10 a 3, né, pessoal? Então, aqui é 12.000 watts por metro quadrado grau Celsius, mais a espessura 0,00165 metros. Por que eu estou colocando em metro? Porque a condutividade, que é 120 watts por metro grau Celsius, ela tem que estar em metro para poder dar certinho aqui. Para poder, no final, isso aqui ficar em watts por metro quadrado grau Celsius. Certo? Agora, por que eu não me preocupo com o DL barra e o outro? Porque aqui vai cortar. Ó. Aqui eu tenho o DO, que é 19,1 milímetros, e o DL barra, que é 17,3 milímetros. Então, cuidado. Aqui eu posso manter milímetro porque vai cortar, mas aqui eu tenho que botar em metro. Mais 1 sobre 14.000, né, watts, porque está lá em kilowatts, metro quadrado grau Celsius. Então, aqui vai dar 5.320 watts por metro quadrado grau Celsius. Aproximadamente isso, tá, pessoal? Então, o que acontece? Esse valor, 5.320, agora eu posso usar para calcular tranquilamente o I, no caso, né? Que é o coeficiente global baseado na área interna. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui o IDI é igual ao ODO. Ou então você usa a fórmula toda. Você usa a fórmula toda, que é essa daqui, né? Que é essa, mas não compensa não, viu? Então aqui basta você fazer o I é igual ao ODO sobre DI. Então vai ser 5.320 watts por metro quadrado grau Celsius vezes 19,1 milímetros sobre 15,7, né? Então, sobre 15,7 ou é 15,9, não sei, pessoal. Posso ter errado aí alguma... 15,7 milímetros, tá? Milímetros. Então, cortou, resolveu. Isso aqui vai dar o valor de 6.470 watts. Lógico, se o diâmetro interno é menor, o coeficiente é maior, porque são inversamente proporcionais, tá? Então, aqui vai dar 6.470 watts por metro quadrado grau Celsius. Beleza. Então, esse é o caso 1, tá, pessoal? É o caso 1. Então, é relativamente simples, tá? Não é muito complicado, não, calcular isso aí. Se a gente for ver o caso 2, ele está dizendo que benzeno condensa na pressão atmosférica, né, sobre o exterior da tubulação de aço, de 25 milímetros, certo? Então, aço a 25 milímetros,
e ar a 15 graus Celsius do lado interno. Então, você tem benzeno do lado de fora, ar do lado de dentro, certo? Então, a 15 graus Celsius, 6 metros por segundo. A espessura da parede da tubulação é de 3,5 milímetros, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que pegar a tubulação de 25 milímetros de aço. O que vai acontecer? A espessura eu já sei que como é 3,5 milímetros, eu posso botar para metro a espessura da tubulação. Aí eu tenho o meu DO, quando ele fala assim, galera, quando ele fala que o aço é de 25 milímetros, ele está falando do diâmetro externo, tá? Ele está falando do diâmetro externo. Então, ele está falando do diâmetro externo, eu posso calcular o interno e posso calcular o meu DL barra. Posso calcular o meu DL barra, substituir e resolver. Então, rapidamente, para o caso 2, certo? Para o caso 2, eu vou ter o seguinte, no caso 2. Vamos lá. Eu tenho caso 2. Então, a espessura do tubo é 0,0065 metros, porque 0,065 é 35. Ai, 35, viu, galera? Desculpe. É 35. Então, tá aqui, 35, né? Que é a mesma coisa, 3,5 milímetros. Aí ele disse que o tubo, o DO dele é 25 milímetros. Então, o DI dele vai ser o DO menos 2 vezes a espessura, né? Então, 25 menos 2 vezes 3,5 é 25 menos 7, né? Que vai dar 18 milímetros. Você calcula o DL barra logo. 25 menos 18 sobre o LN de 25 sobre 18. E aí, esse valor aqui vai dar quanto? Esse valor do DL barra, blá, 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 vai dar 21,3 milímetros, tá? Então, vai dar 21,3 milímetros. Então, aí ele me deu também os coeficientes, né? Baseado na área externa e interna. O coeficiente baseado na área externa, ele é, na questão aqui que ele me deu, vamos lá em cima, ele deu HI 20, o HO é 1.200 e a condutividade é 45. Está tudo em watts, A condutividade aqui está errada, é watts por metro grau Celsius, tá? Os coeficientes globais, os coeficientes de transferência, que é o watts por metro quadrado grau Celsius, porque eles são por área. A condutividade é baseada em comprimento. Então, é 45 por metro grau Celsius. Então, 20.245, né? Então, vamos lá. 20.245. Então, eu vou pegar aqui o meu UO é igual a 1 sobre. Aí, vamos lá. DO, DIHI mais XW, DO sobre KW vezes DL barra, mais 1 sobre HO. Pronto, moleza. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ficar que o meu coeficiente global é DO 25 milímetros sobre DI 18 vezes o coeficiente do lado interno, que eu esqueci. Caramba, esqueci. No lado interno é o meu HI ele é 20.245, né? Então, baseado no lado interno é 20. Opa, é 20. Vai ficar 20 mais 0,0035 metros, que é a espessura, vezes o DO, que é 25, sobre 45, vezes, aqui vai entrar o que? O DL barra, que é 21,3, né, pessoal? Lembrando que como aqui está em milímetro, aqui em milímetro vai cortar. Mais 1 sobre 1.200. E esse UO, ele vai ser dado, resolvendo essa conta aí, galera, esse UO, ele vai ser dado em quê? Ô, bebê. O O, ele vai ser dado em watts por metro quadrado grau Celsius, 14,2, tá? Então, vai ser 14,2. Então, 14,2, 14,2, 14,2. Então, isso aqui vai dar 14,2 watts por metro quadrado grau Celsius. E o I, que é o ODO sobre DI, vai ser 14,2 vezes 25 sobre 18, né? Que vai dar 19,7 watts por metro quadrado grau Celsius. Então, muito fácil, né, pessoal? É só uma questão de
verificar a concordância das unidades, tá? Bom, no terceiro caso, o que a gente tem? A gente tem que olhar no apêndice também, tá? Porque ele me dá aí uma espécie de... de quê? De tubo, que é como? Que tubo é esse? Eu vou deixar para vocês, basicamente, tá? Mas vamos só ver qual é o tubo. O tubo, ele é... O tubo... condensação de gota de vapor d'água saturada, pressão manométrica de 50 libras, uma tubulação de aço, norma 1 polegada, norma Schedule 40, né? Cédula 40. Então, você tem que ir lá na especificação, pegar o diâmetro interno, externo e a espessura. Então, o petróleo está a 100 graus Fahrenheit, está circulando por dentro do tubo, não é isso? Desculpa, por dentro do tubo, e por fora é vapor d'água saturado a uma pressão manométrica de 50 libras por polegada quadrada. Eu vou explicar para vocês como vocês vão saber a temperatura desse vapor d'água saturada aqui, tá? Agora, observe o seguinte, uma vez que você sabe, por exemplo, no caso 1, como você sabe a temperatura do lado de dentro e do lado de fora, 105 e 110 graus, vocês vão fazer como a gente já aprendeu. A gente aprendeu o quê? Que a resistência global está para o ΔT global. Você pode fazer isso. Então, 1 sobre a resistência global está para o ΔT global. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Lembra que tu tem o tubo, aí do lado de cá está 105 graus Celsius e do lado de dentro está 10 graus Celsius. Então, bem aqui na parede do tubo, vou pintar aqui, isso aqui é como se fosse a parede do tubo, você tem uma TWH, que é a temperatura da parede do tubo do lado quente, e aqui você tem um TWC, tá? Então, eu tenho 3 quedas de temperatura aqui. Eu tenho de 105 para TWH, eu tenho de TWH para TWC, e eu tenho de TWC para 10 graus Celsius. Então, essa distância todinha aqui, essa queda toda, ela está para o coeficiente todo, certo? Para resistência global. Então, eu faço 1 sobre o O, está para a resistência global. Agora, essa queda aqui, que é a queda do lado externo, ela está para a resistência externa. Lembrando que a resistência externa lá, ela é calculada como 1 sobre HO, né? Então, você tem 1 sobre o O está para 105 menos 10, que é a queda total, assim como 1 sobre HO, a gente sabe o valor de HO, está para 105 menos TWH. Então, pessoal, como a gente sabe o O, sabe HO, a gente pode calcular o TWH, né? Se você quiser calcular o TWH, o delta, né, do TWH, desculpa, o delta no tubo, você teria que fazer, por exemplo, 1 sobre o O está para 105 menos 10. Então, a resistência no tubo é a espessura vezes o diâmetro externo, dividido, como eu estou fazendo isso aqui, vai entrar diâmetro externo aqui, dividido pela condutividade vezes o DL barra, está para o TWH menos o TWC. Aí, como você já sabe o TWH, você calcula esse. E por último, você pode fazer 1 sobre o O, que é a resistência global, está para 105 menos 10, assim como, quem é a resistência do lado interno? É DO sobre DI-HI, está para TWC menos 10. Então, fazendo essas regras de 3, você facilmente... Bom, pessoal, então, como eu estava falando para vocês, se você vai calcular a variação de temperatura, deixa eu só fazer um pequeno esquema aqui. Eu tenho o seguinte, eu tenho a resistência no fluido externo, a resistência no tubo, a resistência no fluido interno, vamos supor. Então, aqui eu tenho, Ctrl Z, aqui eu tenho a resistência, o coeficiente do interno é o HI, aí eu tenho a condutividade do tubo e tenho a espessura, e o externo é o HO, né? Então, o que acontece? A resistência global é a soma das resistências. Se eu me basear na área externa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que a temperatura do lado quente
que vai até a temperatura do tubo do lado quente, que vai à temperatura do tubo do lado frio, e vai até a temperatura do lado frio. Então, a global está para 1 sobre o O. Essa daqui está para... se eu estou me baseando no lado externo, vamos supor, aqui eu chamei de externo, né? Então, aqui é 1 sobre HO, a resistência. A resistência aqui é espessura vezes o DO sobre a condutividade vezes o DL barra. E aqui é o DO sobre o DI/HI, certo? Então, no caso 2 aí, você precisa da temperatura de ebulição do benzeno, né, pessoal? Do benzeno, se você pesquisar aí no Google direitinho, você vai ver que é 80,1 graus Celsius, tá? Agora, quando ele fala vapor de água saturado, a gente tem que ver uma coisa. Quando ele fala vapor de água saturado, olha só, observe bem aqui o apêndice do livro. Ele mostra bem aqui 212, por exemplo, ó, 212 graus Fahrenheit. A gente sabe que 212 graus Fahrenheit é 100 graus Celsius, né, pessoal? Então, 212 graus Fahrenheit é 100 graus Celsius. O que acontece? Nessa condição, a pressão do vapor é 14,698 libra por polegada quadrada. É o famoso PSI, tá, pessoal? Que é pounds per square inch, né? Que é PSI, esse aqui. Então, isso aqui é exatamente um ATM, pessoal. Pode pesquisar no Google, vocês vão ver que isso aqui é um ATM. Quem é que entra em ebulição a 100 graus sob a pressão de um ATM? A água. Então, o vapor saturado de água significa que aquele vapor, ele é o vapor que estaria em equilíbrio com o líquido naquela pressão, certo? E ele tem a temperatura de equilíbrio. Então, quando eu digo vapor de água saturado a 1 atm, é obrigatório que a temperatura dele seja 100 graus Celsius. Se eu disser que ele está supersaturado, que ele está superaquecido, é porque ele está a 1 atm e ele está numa temperatura acima de 100 graus Celsius, certo? Ele está acima de 100 graus Celsius. Então, isso aqui são propriedades de vapor saturado, não de vapor supersaturado, tá? Então, ó, por exemplo, como ele está dizendo no caso 3, ele está dizendo, voltando aqui, não sei se a gravação voltou. Não, a gravação não voltou. Então, como ele está dizendo no caso 3, que a temperatura do vapor, no caso 3, ele está... Bom, pessoal, então ele está dizendo no caso 3 que você tem vapor de água saturado na pressão de 50 libra força por polegada quadrada, né? Então, o que acontece? Como é que eu vou saber essa temperatura aqui? Então, eu tenho que recorrer ao apêndice. O que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. Iniciar. Então, o que acontece? No apêndice, você vem aqui. Cadê o valor de 50 libra-força por polegada quadrada? Eu não tenho, né? Eu não tenho. O que eu tenho é 49,18. Tá aqui onde o mouse está passando, tá? 49,18, que é 280 graus Fahrenheit. E eu tenho 57,53, que é 290. Então, uma saída aqui, você pode estimar, né? Isso aqui, 49,18, subindo para 50, isso aqui deve ir para 281. Mas você pode ser mais preciso fazendo o seguinte. Eu posso pegar esses dois valores aqui, certo? E posso fazer o seguinte. Bom, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso usar uma interpolação, né, pessoal? Eu posso usar uma interpolação. Então, eu tenho o seguinte. Eu posso imaginar que isso aqui é uma reta e dizer que 280 a 290, isso aqui vai de 49,18 até 57,53, né? Então eu posso fazer se isso aqui é uma reta, tem um gráfico aqui. Então eu quero saber essa temperatura, né? Então eu faço 280 menos a temperatura sobre 280 menos 290, ou melhor, desculpe. Eu posso fazer a temperatura menos 280 dividido por 290 menos 280. Estava no mesmo, né, pessoal? Ia cortar o sinal, desculpe. E aí eu pego o valor de 50, né, aqui que eu estou imaginando. Então seria 50 menos 49,18 sobre 57,53 menos 49,18. Então você resolve isso aqui para ter. E aí você, com certeza, você vai achar isso aqui muito perto de 281 graus
Fahrenheit, que é a temperatura lá do vapor saturado, tá? Para você usar para calcular a temperatura no tubo, fazendo as relações com as resistências, certo?